Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília, que já está presente, a postos para o seu trabalho, irá recapitular o nosso estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que aqui nos reunimos em Teu nome para estudar esta obra que nos traz tantos ensinamentos. E te rogamos, Mestre amigo Jesus, que a espiritualidade amiga possa intuir a todos nós aqui presentes dos dois planos para assimilarmos o que necessitamos. Mas também, Mestre amigo Jesus, que continuemos com a vontade firme de colocar em prática o que aqui aprendermos. Te agradecemos, Mestre, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo cuidado que Tu tens por cada um de nós, nos trazendo à Tua casa para estudarmos e assim, através desse estudo, cada vez mais estarmos próximos de Ti. Paz, que Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos ver agora no livro Missionários da Luz, o capítulo 13, que vai nos dar uma das páginas mais avançadas sobre o trabalho da reencarnação. Nós sabemos que havia um acerto na espiritualidade com o grupo que precisava se reencontrar para acabar com determinados débitos. No caso, era Raquel, Adelino e Sigismundo. Sigismundo terminou por assassinar Adelino. E Raquel, por uma questão de circunstâncias difíceis, terminou se prostituindo. Então, apesar de eles terem reunidos no plano espiritual e acertado tudo, estava havendo um pouco de dificuldades na hora de vivenciar isso. Então, o que aconteceu? Adelino e Raquel já estavam encarnados como marido e mulher, e tinham um filho, Joãozinho. Agora, eles esperavam Sigismundo como o segundo filho. E essa situação estava sendo cada vez mais complicada, mais difícil. Apesar de que Alexandre, Herculano e o próprio André, que estava muito entusiasmado, porque era a primeira vez que ia haver um processo de encarnação, ajudarem muito através das orações, as coisas não eram tão fáceis. E o Adelino, por exemplo, assumia posições difíceis, mal-humorado, sem disposição, negativo. Então, sendo uma pessoa assim, muito difícil de conviver. Apesar de que Raquel fazia tudo para ajudá-lo a superar aquela dificuldade. E, principalmente, Joãozinho, o primeiro filho, porque Alexandre, com as suas emanações fluídicas, conseguia fazer com que a criança, que já tinha uma boa tendência, pudesse agir de uma maneira mais positiva. Então ele dizia para o pai que era importante, que ele já sabia rezar, que ele sabia orar, que a mãe dele tinha ensinado as orações e que ele convidou o pai também para participar das orações. O pai achou meio esquisito, achou meio ruim, mas na noite certa, o Joãozinho convida o pai: você não vai fazer a oração conosco? E ele vai.
a criança assume uma posição muito bonita de prece, de ingenuidade, de carinho, que toca o coração do Adelino, toca o coração dele. E ele ainda fica mais comovido quando, ao terminar, a criança se levanta e vai beijar as mãos dele. Ele fica realmente muito, muito sensibilizado com tudo isso. Bom, aí, nesse momento de oração, era muito grande a importância de Alexandre, Herculano e também o próprio André. E eles partiram, então, para fazer aquela oração colaboradora, onde eles poderiam ajudar de uma maneira mais forte, mais próxima, aquele casal que precisava se harmonizar para receber um inimigo dentro de casa. E eles conseguem fazer essa influenciação quando eles estão já deitados, próximos ao sono. Eles mandam realmente essa mensagem, essas vibrações muito fortes, e eles conseguem dormir e se emancipar. Agora, se emancipar como? A Raquel tinha uma índole, tinha uma fé, ela era uma pessoa boa, estava iluminada. Quando ela dorme, ela se desliga do corpo físico, mas cheia de luz, iluminada. E fica muito feliz olhando o ambiente. E é quando ela vê uma velhinha, ela descobre que era uma avó materna, ela abraça com muito entusiasmo. Ao passo que o nosso irmão Adelino é o contrário. Ele se levanta, sai do corpo físico, às tontas, vendo sombras, amargurado, angustiado, querendo correr, querendo fugir. É quando, então, entra a questão da influência dos nossos irmãos espirituais, que nesse momento mostram a ele a importância dessa aproximação. Mas ele não quer, ele quer fugir, ele quer correr. Então, quando ele está disposto mesmo a fugir, que ele viu uma sombra, que ele não sabia ainda identificar se era o Sigismundo ou não, quando ele vê uma sombra, ele diz, agora eu vou fugir. Quando ele vai fugir, Alexandre coloca as mãos, e de suas mãos partem uns raios luminosos muito fortes que faz com que ele fique paralisado, que ele não consegue sair dali. E o que ele faz? Quando ele vê, quando ele começa a ver o Sigismundo, aí o desespero é maior. Mas, quando ele busca fugir, o magnetismo das mãos, daqueles raios emitidos pelo Alexandre, não deixa com que ele fuja. Aí ele diz assim, a parte mais importante. Ele diz assim: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Muito bem. Foi bom que a Cecília fez a gente rever toda a cena novamente, né? O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E, abraçando de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade.
Porque a ideia dele, quando ele encontra Segismundo, é que ele está frente a quem? De um inimigo. E é sempre assim, livrai-me deste pesadelo, né? Porque tadinho, ele se vê numa condição de um pesadelo. Mas esse pesadelo está aonde? Dentro de quem? Dentro dele, da mente dele, né? O fato dele não ter liberado o perdão faz com que ele reviva isso constantemente, né? E, apontando o pobre amigo, continuava: este fantasma enlouquece-me, sinto-me doente e desventurado. Alexandre, porém, fixando firmemente, indagou: é assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito mais fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Após uma leitura pausada, como Augusto fez, a gente consegue entender, mas de uma forma muito rasa, né? Porque é muita informação moral e nós precisamos realmente ir ticando. Não tem como. Vocês vão ver o tanto de informações que nós vamos tirar daqui para o nosso processo de evolução, para a nossa condição moral. Vamos lá? Então, a primeira ideia do Adelino é se livrar do fantasma. A ideia do Adelino, ele quer se livrar desse pesadelo, se livrar desse sofrimento. Em nenhum momento Adelino pensou assim: poxa vida, para ele aparecer dessa forma, ele também deve estar sofrendo. Então, normalmente é isso, a gente não pensa no outro, mesmo que esse outro seja um espírito, a gente sempre pensa no nosso bem-estar. Então, o que a gente quer? Nos livrar. Me aplica um passe porque eu quero me livrar desse obsessor, mas não para pensar que aquilo que nós chamamos de obsessor é um irmão meu, é um irmão nosso, é também filho de Deus. Então, muitas vezes diz: reza para mim, mas a gente não diz: mas não deveria rezar. O que Jesus nos diz? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele não diz em nenhum momento: te livra daqueles que te perseguem e caluniam. Ele diz: orai. Vamos ver. É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É a primeira chamada. Então, é assim que você recebe os irmãos mais infelizes? Por quê? Perante Adelino e Segismundo, qual dos dois que está mais em sofrimento? O que vocês acham? O Segismundo está numa condição muito mais difícil. E, pois é, ele diz assim: é assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Porque se ele está ali dentro, Deus permite. Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Solidariedade humana. Então, você quer se livrar do problema, mas seja solidário. Então, vamos orar. Gente, para quem já estudou as obras Revista Espírita, para quem já estudou o Livro dos Médiuns, para quem já estudou o Céu e o Inferno, vai se deparar muitas vezes com espíritos que eram tidos como espíritos super perversos, se sensibilizarem porque Kardec orou por eles.
ao ponto deles falarem assim: nunca ninguém tinha orado por mim. E só o fato de Kardec ter orado, isso já sensibilizava e modificava a atitude deles. Nunca ninguém tinha orado por mim. Por que fugir aos mais infortunados da sorte? Por que fugir? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar, porque às vezes nós defendemos os familiares. O familiar está torto na atitude, mas a gente está ali defendendo, justificando, tentando tirar por menos, não é verdade? Nós não fazemos muitas vezes isso, né? Mesmo sabendo que está errado o familiar. Então é o que ele diz assim, ó, é sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, né? A gente não admira os bons, compreender os inteligentes, tudo isso para a gente tá legal, defender os familiares, que nós paramos para comentar, entronizar as afeições, né? Aquilo que você ama e você coloca ali no trono, né? Conservar os que nos estimam, porque a partir do momento que deixa de nos estimar, a gente também deixa de estimar, né? Se está comigo, se anui com o que eu gosto, com o que eu penso, fala o que eu quero, pensa da forma que eu... Então pronto, estamos juntos. Se discordou, deixei de te amar. Louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Olha que interessante isso aqui. Então ele diz assim, ó, vamos pensar aqui, ó. Ele diz defender, entronizar, consertar. Ele diz que isso é sempre o que? Muito fácil. É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, isso aí é fácil. Aí ele diz assim, ó, mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, ou seja, se a Cecília aqui defende a posição de um familiar dela, eu vou respeitar isso, né? É respeitável essa atitude dela, né? É aquilo que ele diz aqui, ó. Se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas quem? Essas posições íntimas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Então, se a Cecília consegue tolerar um grupo familiar, se a Cecília consegue, vou pegar aqui, se ela consegue, vamos voltar aqui, ó, defender os familiares, admirar os bons, compreender os inteligentes, entronizar as afeições, conservar os que as estimam, louvar os justos, exaltar os heróis, ou seja, se ela consegue fazer tudo isso, né, isso já traduz serviço realizado em nosso processo evolutivo. Porque mesmo às vezes você tendo um grande amigo ao lado, às vezes você não é. Isso já denota que você não tem um processo evolutivo. Quer dizer, falta caridade. Né? Falta evolução. Então, o nosso movimento de reconhecer, de agradecer, de entender um familiar, isso já é um movimento de evolução. Entende o que eu estou querendo falar? Porque às vezes você tem uma pessoa que te trata super bem, que te faz tudo, que é teu amigo, e você não é. Então, se você não é, mostra a sua inferioridade ainda. Poxa, alguém que está ali do teu lado fazendo tanto bem e você está apunhalando, então isso é um sinônimo de inferioridade. Então, reconhecer, aplaudir, elogiar, isso já é sinônimo de evolução. Tá? Ele não está desmerecendo isso. Ele está, inclusive, dizendo que isso é um sinal de evolução. Por isso que ele diz assim, ó, que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Então, qual é a redenção final? É amar o inimigo. Então, amar o amigo é um sinal de evolução? É um sinal de evolução. Você já não é um primitivo, você já está evoluindo. Todos amam os amigos?
Não, tem muita gente que mete a punhalada no amigo. Está ali por puro interesse, ou seja lá o que for. Então, se reconhecer, tratar já é uma evolução, mas é a evolução total? Não. Qual é a evolução final? Quando a gente consegue amar aqueles que nos dá todos os direitos de não ser amado. Entendeu o que ele quis falar? Não é profundo isso, gente? Então ele diz aqui, olha. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Quando ele diz nós, obviamente, o Alexandre, como um bom instrutor, ele sempre vai se incluir. Ele não vai dizer vocês, meus amigos, isso aí seria um ato vaidoso, né? Vocês ainda não estão preparados. Fale, Cecília. Eu estou dizendo. E se isso realmente for uma atitude sincera, né? Porque há essas atitudes que são formalidades sociais, que aí o crime é muito maior. É a máscara, né? É a máscara. É o que a gente vai aprender, que é a máscara social. Mas a máscara social, ela não aguenta muito tempo. Então, todo aquele que tem a máscara social, ele tem, aquilo que Jung falava, ele tem a sombra, que é o contrário da máscara. Então, muitas vezes, quando a gente fala da sombra, a sombra é o contrário do que você é. Não, a sombra é o contrário da máscara que você usa. Se é uma máscara, logo vai ter uma sombra por detrás disso. Então, às vezes, você tem uma pessoa em sociedade que é super doce, amável, mas não é que ela seja, é uma máscara. Então, obviamente, se ela precisa usar uma máscara, é para disfarçar o que está por detrás de tudo isso. Entende isso? Então, aqui no caso não é máscara, que realmente ele está afirmando. Então, é uma evolução, mas ele diz: por isso mesmo, nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora. Qual é a função da tempestade? Ela movimenta tudo, ela tira tudo, mas ela vai regar, ela vai preparar o solo. Então, ele está passando o Adelino por uma tempestade agora? Está. Frente a frente com o inimigo, isso é uma tempestade para ele, e vai receber como filho. Mas ele diz, é nossa benfeitora, porque a reencarnação de Segismundo vai fazer com que Adelino resolva esse ódio que ele tem dentro do coração. Então ela é benfeitora, é necessária. É isso que a gente tem que entender na nossa vida, no nosso cotidiano. As tempestades que passam na nossa vida, ela tem um propósito, tem um porquê, que é o nosso aprimoramento. É isso que a gente tem que entender. Deus não está castigando, não está punindo, Ele não esqueceu de você. A gente precisa passar por essas tempestades para a gente se fortalecer. Ele concordou antes de reencarnar, exatamente, Tarcísio. A dificuldade, então ele diz, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra. Então, a tempestade é a benfeitora. Qual é a função da benfeitora? Fazer o bem, cuidar, né? Aí ele diz, e a dificuldade? Ele diz que a dificuldade é a mestra. Qual é a função do mestre? Ensinar. Então, a dificuldade me ensina, a tempestade me faz um bem. Porque na tempestade, a hora que eu paro, que eu tenho que me recolher, dá medo, a gente sente medo, não é verdade? Tira tudo do lugar. Fala, Augusto. Ela prepara a mudança, né? A tempestade. A tempestade prepara a mudança. E ele diz assim, ainda não alcançamos, então, por isso mesmo a tempestade é a nossa benfeitora. Ponto e vírgula. A dificuldade, nossa mestra, professora, as dificuldades ela nos ensina. O adversário é o instrutor eficiente. Quem é um adversário aí? E aí a gente vamos pensar, será que é Segismundo o adversário agora? Quem é que está sendo o maior adversário do Adelino? Ele mesmo, o sentimento, qual é o sentimento que ele nutre dentro dele? O ódio. Porque o Segismundo não se coloca mais na condição de adversário, mas ele vê Segismundo como adversário por conta do ódio que ele carrega dentro de si. Então, é por isso que ele diz o adversário é o instrutor, né? É instrutor eficiente.
E é interessante que ele colocou o mestre, né, que é aquele que ensina, e o instrutor é aquele que realiza, é aquele que te leva para a prática. Nem sempre o mestre vai te levar para a prática, ele pode te trazer teoria, mas o instrutor ele vai te levar para a prática. Olha que interessante. Dá para a gente tirar tudo isso numa leitura corrida? Não dá, né? Então, as obras de André dá para ler correndo? A gente pode até fazer uma leitura corrida se a gente quer ter uma noção da história. Eu quero só saber se Segismundo vai reencarnar ou não. Então, isso a gente consegue. Mas pegar essas particularidades e entender realmente, para a gente pensar nisso, só no estudo no Ticado do Jaraqui. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Modifica. Porque hoje quem está fazendo o Adelino sofrer é ele mesmo. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, porque ele olha para o Segismundo como se fosse um mendigo. Ele não vê o Segismundo como ele parece um mendigo pedindo com as mãos estendidas. Então ele usou a mesma linguagem que o Adelino utilizou ainda há pouco, contando o sonho dele para a esposa, lembra? Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. E essa fala me chamou muita atenção, tenho falado até no Evangelho. Se você não pode ainda dar o amor, pelo menos dê caridade. Pelo menos façamos caridade, que é isso que ele diz, olha. Receba com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Então ele coloca a caridade num ponto e o amor no outro. Então a caridade, a gente faz a caridade porque a gente faz um esforço para fazer. A gente... É o beabá do amor. É o beabá do amor, alfabetização. É outra coisa que eu estou entendendo. É outra leitura, é outro livro. Você viu o tanto de coisa que tem aí dentro? Eu li. Né? Eu li para mim. Por isso que é bom de estudar em grupo. Quanto aprendizado, né, Carmen? Impressionado com as palavras ouvidas, e nós também estamos, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente, imagina, olhar de frente, Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O que o senhor Alexandre fez agora? Ele fez com que o Adelino se colocasse na posição do Segismundo. Te coloca no lugar dele. Olha as indagações. Primeiro, contempla o pobrezinho que te pede socorro. Olha a situação. Segundo, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade, porque isso a gente não faz. Então, acho que o primeiro movimento de amor é eu me colocar no lugar do outro. Vamos dizer que eu seja um funcionário público, tá? Esteja ali na área da saúde e estou ali atendendo as pessoas. Aí vem uma senhorinha do interior, porque aqui em Manaus tem muito disso. A pessoa chega, faltou um negociozinho. Ah, senhora, está faltando isso aqui. Volte amanhã e traga. Não dá. Se chega alguém que fosse do coração do atendente, ia resolver. Então, agora, se esse atendente fizesse assim, se colocasse no lugar do outro, se ela te colocasse lá, como é que ela gostaria de ser atendida naquele momento? Né? Compaixão.
Então é esse o movimento que eu acho que primeiro eu me colocar no lugar do outro para eu perceber realmente como é que eu gostaria de ser tratado, caso fosse eu que estivesse naquela situação. Entendeu? E é isso que ele está fazendo, Adelino se colocar, né? Exatamente, Augusto. Está tentando fazer ele refletir para ele se colocar no lugar de Segismundo. A primeira coisa ele diz, olha, então olha para a pessoa na tua frente. Então, se essa moça olhasse, essa senhora magra, não sei nem se comeu. Olha, eu tive que ir ao cemitério, né, para sepultar. Era um familiar nosso, né, mesmo que não fosse consanguíneo, mas passou 20 e poucos anos com a gente. Mas quando eu estava ali vendo a documentação, nós tínhamos, era muito cedo, então nós tínhamos passado no local para tomar um café e eu comendo um pouquinho, né, e eu trouxe algumas coisas do café que eu cortei e coloquei dentro do depósito. Sempre tem alguém com fome, eu penso, né? E como eu ia pro velório, vai que alguém lá... E eu estava com aquele depósitozinho de alimentos. E eu tô ali vendo e passa uma senhora limpando o espaço, né, do cemitério, lá do escritório do cemitério. E aí o amigo espiritual disse assim, dê o lanche a ela. Eu disse, tá bom. Aí eu tive que aguardar um momento, né, porque eu não conheço a pessoa, né. Aí eu cheguei assim, perto disse, você já tomou café? Aí ela olhou para mim e disse, ainda não. Você vai tomar agora. Vamos lá no carro comigo. Fui, passei, peguei e entreguei para ela. Ela não tinha tomado café. Então, sabe Deus se ela tinha levado ali no meio do cemitério, no meio do nada, onde é que ela ia comprar? E se tivesse dinheiro? E se tivesse dinheiro, entendeu? E ela estava ali, ela trabalhadora, porque normalmente se o trabalhador da limpeza é pesado, ele ganha um salário mínimo. O que se faz com o salário mínimo? Que muitas vezes a gente gasta em 2 dias. Né? Então, ter essa empatia. Então, você poder olhar para o outro, poxa, essa senhorinha, ela veio de ônibus, será que ela tem um ônibus para voltar amanhã? Né? Então, vamos tentar resolver agora. Vamos, peraí só um minutinho. E essas pessoas mais simples, elas não sabem refutar. Elas não sabem questionar. Elas não sabem discutir. Elas não sabem exigir. Então ela diz, tá bom, poxa, nem deu, e volta, e às vezes nem volta no dia seguinte. Então é esse nosso movimento. Pô, se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado nesse momento? Então ele diz, primeira coisa, contempla, olha. A primeira coisa, veja o estado de humilhação e necessidade do Segismundo. Agora ele diz, imagina-te na posição dele e reflete. Olha só o trabalho. Não te doeria a indiferença dos outros? Não ia doer ver você, Adelino, se você estivesse no lugar de Segismundo? Você não iria sentir dor vendo a indiferença? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Então, como é que a gente chama o outro? Como é que a gente trata o outro? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram, em nome do poderoso Pai. É muito lindo, né? E isso são lições, sabe, gente? A gente estuda aqui, quietinha, a gente fica aqui ticando o nosso jaraqui, mas eu tenho certeza que isso são lições que calam fundo e que isso serve para a nossa vida. Mesmo os nossos irmãos, a própria Naí que está editando, os nossos irmãos que vão acompanhar, isso faz uma diferença na vida da gente, né? A gente diz assim, poxa vida, o que acontece? Quando nós nos depararmos com uma situação dessa, vai vir, te coloca no lugar do outro. Se você estivesse lá, como é que você ia fazer? E isso para tudo. Isso para tudo. Aqui na frente dele, como ele diz, é um miserável. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou. Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre.
Então, isso tudo é o quê? Porque Segismundo quer fazer isso? Não. Mas isso são tudo o quê? As lembranças que ele traz. Porque ele viveu essa experiência. Segismundo realmente, eles foram para uma disputa armada. E Segismundo acabou matando Adelino. Então, essa é a ideia dele. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio, ou seja, era o gatilho, como a gente diz, né? Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheia de ansiedades dolorosas, que é isso que a gente tem que entender. Quando o Adelino, nós vamos parar aí, tá, gente, para a gente explicar isso aqui. Quando o Adelino encontra Segismundo, aciona emoções dentro dele, sensação de morte, sensação de roubo, sensação de traição, aciona tudo isso dentro dele. Então, Adelino lembra do que aconteceu? Não. Mas ao encontrar Segismundo, ele passa a ter sentimentos, emoções em torno de Segismundo. Ok. Isso acontece com todos nós. Então, vamos supor que a Cecília tenha sido amante do Augusto numa encarnação anterior, tá? Foi amante, a confusão foi feia. Nessa encarnação, Augusto está casado, tá? Muito bem casado, tá numa vida maravilhosa, família equilibrada, ama a esposa, tá tudo redondo. E ele, um determinado dia, já é uma nova encarnação, tá, gente? Ele reencontra numa situação, numa festa, alguém apresentou a Cecília. O que vai acionar dentro dele? Lembra? Vai acionar com toda a força que tu possas imaginar. Toda a força de outrora. E aí ele vai ter que ter muita força para superar essa paixão. E ele poderá novamente repetir o erro. Por quê? Porque ele não resolveu isso. Ele não resolveu. Se por um acaso a Cecília tenha resolvido isso no passado, se ela resolveu, se arrependeu, porque esse reencontro estava programado, que é justamente para a prova. Então, ele até poderá tentar, mas ela poderá saber resistir e conduzir isso. Ou não. Então, por isso é que os dois se tornam o quê? Responsáveis. Da mesma forma, vamos dizer que o Tarcísio tenha roubado o Augusto numa encarnação anterior. Deu um rombo na empresa que acabou com a vida financeira do Augusto. Passou, ódio, tal, beleza. Volta-se novamente uma nova encarnação. O Augusto e o Tarcísio são irmãos. Mas toda vez que o Tarcísio tenta abrir qualquer coisinha e chama o Augusto diz, não, senhor. Não, essa coisa não dá certo. Por quê? Porque o Augusto não tem o quê? Nenhuma confiança. E quando fala em negócio ainda, dá até uma raiva do Tarcísio. Então, o Augusto lembra da história? Não. O Tarcísio lembra da história? Não. Mas as emoções estão lá. E são gatilhos. Basta tocar naquele assunto. Então, qual é o assunto que pegaria fogo entre o Tarcísio e o Augusto? Negócios, empresa. Não quero, não falo, isso me aborrece, eu já te disse. Então, a gente não lembra a história, mas nós trazemos as emoções do que nós vivemos. E há situações que se tornam um gatilho. Então, o fato de algo despertar uma lembrança dentro de mim, uma emoção dentro de mim, a primeira coisa que tem que entender, olha, nossa, eu sinto isso muito forte.
Então, se eu sinto isso muito forte, isso tem um histórico no passado. Mas não é para eu dar vazão, é para eu trabalhar isso. No caso, não vê que por um amante não resiste e o outro não. O que acontece? O fato de... Porque tem um que geralmente é um homem que já é. Ali, A mulher que não quer, o cara tem que insistir. Insistindo, sim, mas aí a mulher não sujou as mãos. Ele acabou sujando, mas ela não sujou as mãos. Não arrumou nenhuma dívida. E ele continua. A gente vê aí no assunto de hoje, né? A gente vê Segismundo, o Adelino, nessa ainda animosidade. Mas Raquel está resolvida. Ela está na dela, está bem. Tanto que ela sai do corpo, vai encontrar a vozinha. Iluminada. Quem ainda está preso ao ato passado nem o Segismundo está. Quem está preso é o Adelino. Então, Conceição, fazendo uma reflexão desse estudo, né? A gente tem que fazer um esforço muito grande para detectar na gente as nossas fragilidades e trabalhar. Eu tenho visto dessa forma. Por que eu sinto isso? Tem um porquê. E esse porquê é para melhorar. Não é para que eu, às vezes, fique presa, né, nisso, me lamentando, às vezes, numa situação que possa estar me acontecendo, para que eu faça algo que significa. Então, é a vigilância que o Cristo nos fala, né? É o conhece-te a ti mesmo, né? Eu acho que a fala de Santo Agostinho, na questão 919, é fantástico. O Livro dos Espíritos, questão 919, a gente tinha que ler aquilo detalhadamente. Tanto é que tem um livro de Santo Agostinho, né, Solilóquios, né, de Santo Agostinho, né, que são os pensamentos de Santo Agostinho. Mas é realmente a gente começar a nos autoavaliar. Eu dei um presente, por exemplo, para fulano não me deu o presente de volta. Então eu estou exigindo o quê? Troca. Eu naquela hora fiz a palestra, mas eu fiz assim, mas o que está por detrás de tudo isso? Eu me lembro que hoje, quando eu olho para a nossa trajetória, para a minha trajetória no Espiritismo, as coisas foram acontecendo na hora exata, sabe? Eu me recordo quando eu era evangelizadora de jovens, né? Então eu era muito jovem, muito carinho, muito isso, muito aquilo. A gente participava de encontro com aquele monte de jovem, tinha que assinar no livrinho, e era uma menina que não acabava mais, chegava a mão da gente ficava doída de tanto ter que assinar nos caderninhos dos meninos. E teve um ano que eu fui, e eu tinha feito a redução mandibular, né, que eu tive que fazer, então eu fiquei muito diferente, mas muito diferente mesmo. E aí, no final, o pessoal disse, a coordenadora, Mana, estamos precisando de alguém na cozinha. E eu disse assim, eu vou. Foi de última hora, mas eu não quero que ninguém saiba que sou eu. Eu quero fazer esse trabalho dentro de mim. Eu preciso disso. E assim foi feito. Então eu fui. Então, os próprios trabalhadores têm uma discriminação com quem trabalha na cozinha. Eu vivi isso na pele. Então, acho que quem está na cozinha não tem conhecimento, não sabe. É impressionante, eu vivi isso lá. Depois passei tudo isso na avaliação. E eu ali, trabalhando, menino, como os jovens, meu Deus, jovem deixava prato para tudo quanto era lado. E nem olhava para a gente, não agradecia. Uma coisa assim, sabe, interessante mesmo. Você ali, uma máquina servindo. As pessoas, no último dia, que era o dia de assinar nos cartãozinhos, era para ter liberado essas crianças, esses jovens, 10 horas, liberaram meia-noite. E nós da cozinha acordávamos 5 horas da manhã. E aí eu vi as minhas colegas ali tudo cansadas, vão deitar, deixa que eu sirva esse bolo. Não, pode deixar. Aí veio aquela fila de menino, de adolescente para comer aquele bolo e eu dando bolo. Sabe quantos vieram me agradecer? De 100 e poucos jovens. Ninguém pediu para assinar a caderneta de ninguém. Mas eu fui trabalhando tudo aquilo dali e depois, obviamente,
fechei, chorei. Por quê? Todo o trabalho que nós estávamos fazendo, estávamos sendo movidos pela vaidade. Entendeste? Então, foi um aprendizado. Então, hoje, elogio entra por um lado e sai pelo outro. O trabalho é do Cristo, não é meu? Tipo assim, né? O trabalho é do Cristo. Tu vale o que tu tem, né? Tipo assim. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é eu pensar por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por causa de aplausos? Eu estou fazendo por causa de elogios? Eu estou fazendo porque eu quero ser procurada? Você está entendendo? Então, isso é um movimento de vaidade, de orgulho, e não do trabalho do Cristo. Então, ali eu recebi aquela sacolejada e despertou. E olha que era lá no início. Estou falando ali com meus 20 e poucos anos ainda. Hoje eu tenho 52. Mas é a trajetória que nós vamos aprendendo. Então, nós precisamos nos questionar. Eu estou vindo para a sopa, servir sopa. Estou vindo por quê? Qual é o meu interesse nisso? Eu estou aqui nesse momento gravando o áudio para depois postar no canal. Qual é o meu interesse em fazer isso? Foi bom, gente? Ticamos bem, né? Poucos parágrafos, mas quantas informações, não é verdade? Muito bem ticado, né, cara? Alguma dúvida? Isso vai ser. Digerir é bom, né? Tudo bem? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, normalmente é isso, a gente não pensa no outro, mesmo que esse outro seja um espírito, a gente sempre pensa no nosso bem-estar. Então, o que a gente quer? Nos livrar. Me aplica um passe porque eu quero me livrar desse obsessor, mas não para pensar que aquilo que nós chamamos de obsessor é um irmão meu, é um irmão nosso, é também filho de Deus. Então, amar o amigo é um sinal de evolução? É um sinal de evolução. Você já não é um primitivo, você já está evoluindo. Todos amam os amigos? Não, tem muita gente que mete a punhalada no amigo. Está ali por puro interesse, ou seja lá o que for. Então, se reconhecer, tratar já é uma evolução? Mas é a evolução total? Não. Qual é a evolução final? Quando a gente consegue amar aqueles que nos dão todos os direitos de não ser amado. Então, ela é benfeitora, é necessária. É isso que a gente tem que entender na nossa vida, no nosso cotidiano. As tempestades que passam na nossa vida, ela tem um propósito. Tem um porquê, que é o nosso aprimoramento. É isso que a gente tem que entender. Deus não está castigando, não está punindo, Ele não esqueceu de você. A gente precisa passar por essas tempestades para a gente se fortalecer. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. E essa fala me chamou muita atenção, tenho falado até no Evangelho. Se você não pode ainda dar o amor, pelo menos dê caridade. Pelo menos façamos caridade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Tarcísio, vem fazer a nossa prece, Tarcísio, por favor. Nenhuma pergunta, tudo orais. Então vamos orar, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, como é bom estar em sintonia contigo. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que estamos tendo de aprendizado, de entender o que é a vida, o que temos que fazer para nos melhorar e aceitar situações que aparecem para nós. Sabemos que somos muito rebeldes, que insistimos no mal, mas queremos, Senhor, dar um passo em tua direção, dar-nos a força necessária para resistirmos às nossas fraquezas e tentações, que possamos, Senhor, sair daqui mais aliviados, por ter aprendido um pouquinho mais dos teus ensinamentos, possamos usá-los no nosso dia a dia, para o nosso aprimoramento, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado por essa casa que nos acolhe, que possamos retornar em paz aos nossos lares e orar por aqueles que não puderam comparecer para esse estudo maravilhoso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.